Pessoal, espero que vocês estejam todos bem, vocês e suas famílias. Eu vim apresentar agora para vocês um pouco uma explicação detalhada da matéria Descrevendo Lugares, Describing Places, que vocês fizeram na atividade 8, né, que a gente está tratando ainda em algumas atividades. Então vamos lá, para descrever um lugar, um bairro, uma cidade ou uma rua, ou até para dar referências de localização, isso é muito importante para alguém, a gente vai utilizar a forma verbal there to be, tá? E aí, ao longo daqui da explicação, eu vou apresentar em todas as formas que ela se demonstra para a gente no texto escrito e no falado, tá? No presente, no caso, usamos a seguinte forma. No singular, se você quiser dizer que existe, que tem, normalmente a gente fala em português, a gente usa tem uma escola, né? A gente usa o verbo ter e isso acontece, provoca uma confusão, porque normalmente os alunos usam o have para dizer que tem uma escola na minha rua. Mas o verbo to have, ele não é utilizado para dar referência de localização, para dizer que existe, que tem, esse tem de existir, de haver. O have, ele é um verbo utilizado para posse. Tá? I have a car, eu tenho um carro. Não para mostrar, dar referência, informar alguma coisa para alguém, ok? Então, no singular, nós vamos usar o there is. There is a school in my street. Existe, né? Há uma escola na minha rua. No plural, nós vamos usar o there are. There are schools in Inoan. Existem escolas em Inoan, há escolas em Inoan. Sabe que o verbo haver, no caso, no sentido de existir, ele não permite o plural, ok? No passado, a gente já vai usar da seguinte forma. No singular, se você quiser dizer que havia, gente, havia um mercado aqui em 2000, havia. Você vai utilizar a forma verbal there was. There was a market here in 2000. Havia um mercado aqui em 2000. No plural, there were. There were markets in Syria. Existiam mercados na Síria antes da guerra, no caso. No futuro, nós já vamos usar a seguinte forma. No singular e no plural, ele admite a mesma forma, que é a there will be. No caso, você quer fazer uma predição para o futuro, que haverá um shopping em Inoan em 2021. E aí, no caso, você vai usar there will be. There will be a mall in Inoan in 2021. E é assim que vai ficar. Ok? Até agora tudo bem? Vamos continuar. Na forma negativa, a gente vai acrescentar not após o verbo da frase. Simples, gente. O verbo da frase é there is, não é isso? É o is. Você acrescenta not, se você quiser negar. Se você quer dizer que não há uma escola aqui, você vai informar, vai colocar o not depois o is. There is not a school here. Se você quiser fazer a forma contracta, juntar o is com not, você pode usar o isn't. There isn't a school here. Ok? Com there are, a mesma coisa. Quero dizer que não há hospitais na minha cidade, vou acrescentar o not depois do are. There are not. Ou então, vou usar a forma contracta, aren't. E aí eu posso usar there are not ou there aren't hospitals in my city. No futuro, mesma coisa. There will not, depois do will entra o not. There will not be a mall in Inoan in 2020. Ou então, there won't, que é will, a forma contracta do will com not. Então, pode ficar there will not ou there won't be a mall in Inoan in 2020. Ok? Essa é a forma negativa. Para fazer perguntas, é mais fácil ainda. A gente vai inverter a posição do verbo. Se eu uso na forma afirmativa there is, na forma interrogativa, para fazer uma pergunta, eu vou usar is there. E aí a frase fica assim. Is there a school in my street? Is there a school in my street? Há uma escola na minha rua? Ou então, are there schools in Inoan? Existem escolas em Inoan? Ou então, will there be a mall em Maricá? O will vai lá para o início. Haverá um shopping em Maricá? E aí, nós fazemos a pergunta, ok? Lugares na cidade.
Places in the city. E aí eu separei aqui para vocês algumas palavras, alguns nomes de lugares em inglês com a tradução em português para vocês. Então a gente tem aqui school, que a gente já conhece muito bem, street, que é rua, theater, que é teatro, tem lugares que tem teatro, né? Square, que é praça, ok? Aqui tá escrito trocado, praça, ok? Bakery, que é padaria, mall, que é o shopping, um lugar onde faz as compras, supermarket, a gente nem precisa falar que já é palavra cognata, né? Supermarket. Church, que é igreja. Cemetery, cemitério. Palavra cognata também. Store, loja. Beach, que é praia. Snack bar, lanchonete. Bar ou pub. No caso aqui, os dois se referem a bar, ok? Só que a utilização é que diferencia. Nos Estados Unidos eles usam mais bar e na Inglaterra eles usam pub. Movies, cinema, né, no caso, cinema, nós já vimos isso lá na matéria sobre cinema. Ok. Advérbios de lugar. Os advérbios de lugar, que nós também vamos utilizar quando nós quisermos dar referência de algum lugar, fica próximo a algum lugar, em frente, ao lado. Também apresentei aqui para vocês. Here, que é aqui. There, que é lá. Near the, que é perto de. Next to, que é próximo a. In front of, que lembra o português, em frente a. Beside, que é ao lado. Behind, que é atrás. Between, que é entre duas coisas. Lembrando que between sempre vai ser entre duas coisas ou duas pessoas, ok? Among, que também significa entre, mas será entre mais de duas coisas ou pessoas. Se eu estou entre minha família, entre os meus parentes, que são mais, né? Mais de duas pessoas, eu vou usar o among. Far from, longe de. Ok? No próximo vídeo, vou apresentar para vocês a correção das atividades. Um abraço!